Fala aí, cavalo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Horsepower Pro. Eu sou o Hugo Abá e hoje eu quero falar um pouquinho da história do atleta Chris Cormier, uma grande lenda do nosso esporte. Ontem ele fez uma live com o Terry Kilguinde e eu sempre quis fazer um vídeo sobre ele, só que nunca tinha tempo para parar para pesquisar sobre ele. Então a live de ontem ajudou muito, porque eu fui vendo ali um pouco mais da história dele, aprendendo ao mesmo tempo que assistia a live e me motivou a vir aqui contar um pouco mais da história dele, porque ele, por incrível que pareça, aqui no Brasil ele é pouco falado. A gente não vê muito ele ser mencionado, a gente não vê muito as páginas e canais postarem fotos e vídeos sobre ele. Então, fico feliz hoje de estar vindo aqui falar sobre ele para vocês, porque ele é um atleta formidável. Vou mostrar aqui várias imagens do físico dele, vocês vão ver que o físico dele é muito próximo assim da perfeição, de estética com condicionamento, com volume, a combinação de tudo. A gente sabe que ele não atingiu o máximo da forma física. A gente pode observar no físico dele que aparentava ter potencial para chegar ainda mais longe, mas ele não chegou, e isso é um ponto que a gente vai falar também, o porquê ele não chegou no seu máximo, assim como o Ronnie Coleman chegou no seu máximo. Ronnie Coleman, Jay Cutler foram alguns dos poucos atletas que conseguiram atingir o máximo da performance, aquele tipo de cara que não teve mais para onde secar, não teve mais para onde crescer. O Chris, a gente sempre teve a impressão de que ele podia ser maior, que ele podia estar mais bem condicionado, mas mesmo assim, dentro da carreira dele, o que ele apresentou foi formidável, foi notável e ele entrou para a história do nosso esporte e precisa sempre ser lembrado. Então eu quero trazer aqui, enquanto eu conto um pouco da história dele, uma das melhores imagens que você vai encontrar na internet sobre ele, do melhor shape que ele já botou no palco. Uma das suas melhores colocações no Olímpia foi em 1999, onde ele obteve o terceiro lugar, a primeira vez que ele chegou bem próximo do Ronnie Coleman. Mas esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é do Ironman de 2001. Eu acredito que esse foi o melhor físico dele. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora um pouquinho de como ele estava nesse dia. Vou botar o vídeo para passar aqui. Reparem logo o duplo bíceps dele, como já é bonito, já é alinhado. Repare na largura do dorsal dele. Ele tinha o hábito também de posar com as pernas mais abertas, ele gostava de mostrar bem o sartório dele, para que isso ficava em evidência quando ele afastava os pés. E repare que em todas as poses dele, de frente, de lado, de costas, ele tem aquela aparência bem densa, espessa, ele fica largo em todos os ângulos, é um cara literalmente em 3D. Reparem nessa puxada de cotovelo para trás, o quanto mostra ali o pinheirinho do dorsal dele. Ele tinha um trapézio bem agressivo, aquele que junta lá na orelha. Eu não lembro, não sei se você jogou, mas fez parte da minha infância o GTA San Andreas. Eu lembro do CJ, quando fazia os códigos de músculo dele lá para ele ficar fortão, e aí fazia aquele cabelo, ou deixava raspado, ou deixava aquele dread para trás. Eu lembrava assim do CJ e pensava assim, nossa, tem algum fisiculturista que é parecido com ele. E eu lembrei do Chris Cormier. O Chris Cormier faz lembrar muito o CJ do GTA. Se você concorda, comenta aí embaixo se você jogou esse jogo também. E ele tinha o hábito também, né, de tentar empolgar a galera nas suas apresentações. Ele dançava, ele dava umas reboladas, ele tinha um controle de abdominal muito grande, ele fazia o vácuo, fazia aquela ondinha com o abdominal também. Então as apresentações dele eram sempre muito completas, com poses de frente, de costas, poses de solo, brincadeiras à parte que ele fazia também dentro das apresentações. Essas dançadinhas, essas jogadinhas dele aí, é bem característico da vida que ele levava antes. O Terry que contou na live que ele sempre viveu em boate, sempre trabalhou como segurança de boate, então ele sempre também foi um cara da vida noturna, mulherengo, gostava de uma balada. Tanto é que isso é um ponto chave do nosso vídeo. Vamos falar aqui também sobre esta que muitos dizem que era um defeito da carreira dele. Como eu falei para vocês, ele não atingiu o seu potencial máximo. E muitos atletas, as lendas do nosso esporte, Shawn Ray, Flex Wheeler, Ronnie Coleman, todos eles concordam que o Chris Cormier foi uma das maiores genéticas da época deles, um dos caras mais formidáveis. Todos eles concordam que ele era um cara que era bonito de ver no palco, que tinha uma genética formidável, mas eles dizem que talvez a vida noturna que ele tinha, ele gostava muito de baladas, estava sempre envolvido com a mulherada. Eles dizem, esse era o ponto de vista dos atletas falando sobre o Chris Cormier, que isso pode ter atrapalhado um pouco ele, tirado ele um pouco do foco. E aí na entrevista
com o Terry que questiona justamente sobre isso, pergunta se isso atrapalhou mesmo a carreira dele. Ele disse assim que na vida dele ele sempre trabalhou em boate, foi segurança, não sei se ele foi dançarino também, e ele fez algumas amizades que talvez não tenham sido muito produtivas para a vida dele, deve ter atrasado um pouco o lado dele. Mas o que ele disse que mais atrapalhou ele em ter progredido, em ter atingido o seu potencial máximo, foi ele nunca ter apostado num off bem feito, ele nunca tentou subir o peso dele ao máximo. Ele diz que se arrepende de não ter tentado elevar um pouco mais as calorias, talvez um pouco mais a intensidade de treino, para que ele tivesse atingido mais peso no off. Então ele diz que pode ter sido isso um fator crucial em não ter permitido que ele atingisse o seu potencial máximo. Mas outra questão de não ter contribuído, né, com a história dele, de vencer mais vezes. Lembrando que ele não venceu pouca coisa não, ele participou de mais de 70 shows, venceu cerca de 11 ou 12 shows profissionais, incluindo o Iron Man, e grande feito da vida dele foi ter ficado 6 vezes consecutivas na segunda colocação do Arnold Classic. Assim como o Jay ficou 6 anos consecutivos em segundo, né, do Ronnie Coleman no Mr. Olympia, o karma da vida do Chris Cormier foi nunca ter vencido um Arnold Classic. E essa foi uma pergunta que eu fiz durante a live e o Terry que fez a ele. Eu perguntei de todas as vezes que ele competiu no Arnold, qual foi a vez que ele acredita ter sido a vez que ele chegou mais próximo de vencer. Sabe aquele momento que tipo, não, eu merecia ter ganho, aquele resultado polêmico que o atleta sai meio chateado do palco e onde os árbitros até apontam para ele, amigos vêm falar que ele estava melhor. Eu perguntei justamente isso. E ele disse que teve um episódio em que o Flex Wheeler, ele foi para competir contra ele, os dois sempre foram amigos, mas também grandes rivais. Eram sempre eles, um ganhava do outro, um perdia pro outro, tinha rivalidade, eles se olhavam, se encaravam na academia, sempre estavam também desejando boa sorte um pro outro, existia um respeito mútuo entre todos eles. Podem ver que na época vocês não podem encontrar nada sobre treta, sobre ofensa entre os atletas, eram todos meio que unidos, ou pelo menos um respeitava o outro, não tinha muita patifaria, não tinha muita novela, muita bobagem que nem a gente vê hoje em dia de atletas se atacando, falando mal um do outro. E aí teve um episódio que o próprio Flex não estava acreditando muito na própria vitória dele. O Flex, ele costumava sempre levar a família dele para assistir os shows, e nesse ano eu não me recordo o ano, eu não prestei atenção nesse detalhe da live, qual foi o ano. Mas teve um ano que o Flex não levou a família dele, não estava confiante. Inclusive, dias antes da competição, o Chris disse que estava observando ele meio cabisbaixo na academia, meio que fazendo bastante cardio, zerando carbo. O Flex estava preocupado se iria vencer o Arnold ou não. E aí isso deu uma encorajada no Chris Cormier, ele achou que dessa vez ele ia conseguir vencer, mas não aconteceu, o Flex ainda assim venceu. E um outro episódio foi quando o Jay venceu ele em 2004, foi um resultado para muitos controversos, inclusive tá no documentário do Chris Cormier, tem um documentário sobre a vida dele, o auge da carreira dele na internet, e nele ele fala sobre esse episódio contra o Jay, que o Jay ele apostou no condicionamento, tentou vir muito mais seco que o normal, só que errou um pouco. O Chris disse que estava mais seco que ele naquele dia e por isso ele achou que iria ganhar do Jay. Só que o Jay, sempre foi o Jay venceu umas 3 vezes o Arnold Classic, inclusive essa que ganhou do Chris, mas o Chris achou que poderia ter ganho nesse dia porque ele, visivelmente, ele se achava mais seco. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Mas um grande problema dele é que ele, assim como todos os outros lendas, Shawn Ray, Dexter Jackson, Jay, Kevin Levrone, o grande problema deles é que eles estavam na era do Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman foi o fenômeno da época, dificilmente alguém chegou próximo ali no auge do Ronnie Coleman de atrapalhar ele, porque ele estava num outro patamar, e o Chris mesmo diz isso na live, que depois que o Ronnie Coleman venceu o Kevin Levrone num Grand Prix da Rússia, acho que em 97 ou 98, a partir daquele momento os caras viram que o Ronnie Coleman estava num novo patamar, atingiu o ápice de um bodybuilder e aí ele conseguiu ainda melhorar. Então o problema do Chris foi o problema da maioria, né, dos atletas que ficaram em segundo para ele. Competiu na época do Ronnie Coleman e isso era difícil para todo mundo. O Ronnie Coleman foi ter o seu declínio só depois de 2005, 2006, quando perdeu para o Jay. Então é isso, pessoal. Gostaria de deixar aqui esta homenagem ao Chris Cormier, um atleta simétrico,
completo, cheio, grande e ó, eu arrisco me dizer, falam sempre sobre o rei da simetria, né, o sultão da simetria ser o Flex Wheeler. Eu sempre confundo na minha cabeça, às vezes eu tô para falar Flex Wheeler, eu falo Flex Lewis e vice-versa, mas Wheeler, sempre falam que ele é o rei da simetria, mas comparando os dois, eu sempre achei o físico visivelmente mais do Chris Cormier mais estético, na minha opinião. Queria que você comentasse a sua também. Entre Flex Wheeler e Chris Cormier, qual é o seu favorito? Comparando os dois shapes, qual você gostaria de ter? Qual físico você acha mais bonito? Deixo essa pergunta para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço e cuide-se, hein, pessoal? Esse coronavírus não tá de brincadeira não, hein? Tamo junto. Abraço.